Olhe para um mapa da península de Yucatán, no México, e você vai notar imediatamente algo muito estranho. Em uma região coberta por florestas tropicais exuberantes, não existe praticamente nenhum rio na superfície. A península de Yucatán é uma paisagem linda, cheia de ecossistemas ricos e praias de cartão postal, mas ela parece ter um defeito geográfico que é comum em quase qualquer outro lugar da Terra. E o mais curioso é que o Yucatán não é um deserto. Na verdade, chove lá mais de 1000 milímetros por ano, o que torna a região tão úmida quanto Seattle, nos Estados Unidos. Então, se cai tanta água do céu, para onde ela vai? Por que não vemos grandes rios cortando a selva? A resposta para esse mistério está escondida bem debaixo dos nossos pés, em um mundo de túneis e cavernas que desafia a nossa imaginação. Tudo começa com a própria fundação da península. O Yucatán é formado por um bloco de calcário e outras rochas carbonáticas com cerca de meio quilômetro de espessura. Essas rochas não surgiram do nada. Elas são um resultado de milhões de anos de restos de vida marinha, como pequenas conchas e corais que foram comprimidos e transformados em rocha sólida. Esse bloco imenso começou a se formar no fundo de um mar raso lá no período Triássico, há mais de 200 milhões de anos e continua evoluindo até hoje. Para você ter uma ideia, alguns dos calcários da península se formaram nos últimos 10 mil anos, o que em tempo geológico é basicamente ontem. Mas por que o calcário impede a existência de rios? A explicação é química e começa no ar. Uma pequena quantidade de dióxido de carbono da atmosfera se dissolve naturalmente na água da chuva, criando algo chamado ácido carbônico. Isso faz com que a chuva seja ligeiramente ácida. Quando essa água toca o solo, ela pega ainda mais dióxido de carbono e se torna uma ferramenta poderosa para dissolver rochas carbonáticas. Se você colocar uma gota de ácido em uma rocha dessas, ela vai formar bolhas na hora. E é exatamente esse teste que geólogos fazem para identificar o calcário no campo. Ao longo de milênios, essa chuva ácida foi comendo o calcário do Yucatán por dentro, escavando uma rede gigantesca de cavernas, túneis e cerca de 9.000 buracos naturais chamados cenotes. Esse tipo de paisagem, criada pela erosão química, é chamada de karst, ou relevo kárstico. O Yucatán é hoje um dos maiores aquíferos kársticos do mundo, estendendo-se por 165 mil quilômetros quadrados. Isso inclui os maiores sistemas de cavernas subaquáticas do planeta. Então, quando chove, em vez da água correr pela superfície formando rios, ela simplesmente escorre por fendas no chão e entra direto para essa rede subterrânea. Dentro desse aquífero, acontece algo fascinante. A água da chuva forma uma camada de água doce de até 100 metros de espessura que flutua sobre a água salgada que vem do oceano vizinho. O Yucatán não está sozinho nesse fenômeno. A península de Salento, na Itália, também não tem rios na superfície, mas possui uma rede profunda de cânions e cavernas. O mesmo acontece na planície de Nullarbor, na Austrália, que abriga a maior paisagem kárstica exposta do mundo. Mas o Yucatán tem um diferencial histórico que parece saído de um filme de ficção científica. Um asteroide gigante. Há 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, um asteroide atingiu em cheio o centro da península, acabando com a era dos dinossauros. Esse impacto explodiu uma cratera de 200 quilômetros de largura. Ao mesmo tempo que novas camadas de rocha cobriram a cratera com o tempo, o impacto deixou fraturas profundas nas bordas. Essas rachaduras deram à água um caminho perfeito para fluir, criando o que chamamos de anel de cenotes. Uma formação circular quase perfeita de buracos profundos que pode ser vista até por satélite. Essas cavernas subaquáticas não são apenas canos de pedra vazios, elas são um ambiente único com formas de vida que você não encontra em nenhum outro lugar. Em 2023, pesquisadores e mergulhadores descobriram que a água subterrânea do Yucatán tem um microbioma totalmente diferente do oceano próximo. Cada cenote pode ter um conjunto diferente de micróbios, e até mesmo a água doce do topo de um único cenote tem micróbios diferentes da água salgada que fica no fundo. Sobreviver lá embaixo é difícil porque não há luz e há pouca comida. Então, os micróbios precisam ser flexíveis, sendo capazes de metabolizar desde matéria orgânica até ferro, hidrogênio ou nitrogênio. Além disso, os cenotes abrigam peixes e camarões cegos que só existem ali. Para os humanos, esses rios invisíveis sempre foram a chave da sobrevivência. Arqueólogos já encontraram nos cenotes ossos de cavalos pré-históricos, camelos, elefantes gigantes e até restos humanos preservados. Durante milhares de anos,
Os antigos maias construíram suas grandes cidades perto dos cenotes para ter acesso à água. Eles eram tão engenhosos que criavam seus próprios poços profundos, chamados Xultum, para armazenar a água da chuva. Até hoje, os cenotes têm uma importância espiritual enorme para o povo maia e continuam sendo a única fonte local de água doce para toda a região. No entanto, o fato do sistema ser subterrâneo cria um desafio enorme: a vulnerabilidade. Em aquíferos kársticos, a água flui muito rápido, o que significa que qualquer poluição se espalha com uma velocidade assustadora. Além disso, o calcário não filtra a água tão bem quanto outros tipos de solo ou sedimentos. Com o desenvolvimento rápido da península, o esgoto e os agrotóxicos estão indo direto para o aquífero. Em 2021, um teste mostrou que 92% dos cenotes analisados estavam poluídos. O que acontece na superfície não fica na superfície. A história do Yucatán, desde o impacto do asteroide que causou uma extinção em massa até a formação dessa rede mágica de água, é um lembrete constante de que nossa sobrevivência depende diretamente da saúde do mundo que está escondido bem debaixo dos nossos pés. Se você gostou de descobrir o que aconteceu com os rios do Yucatán e quer entender mais sobre os mistérios da geologia e do nosso planeta, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.